Olá, nosso estimado internauta, seja bem-vindo a mais um programa do Percursos e nesta quinta-feira nós contamos com a figura do Dr. Nathaniel Ngomane, uma figura bastante conhecida nos meios de literatura e também é docente universitário, mas ocupou algumas outras posições de liderança e queremos acreditar que durante este programa todo poderemos acompanhar toda a trajetória do professor Nathaniel Ngomane, para quem desde já nós lhe desejamos boas-vindas. Muitíssimo obrigado. Obrigado uma vez mais pelo convite, por me pôr em contacto, enfim, com um público maior, como sempre, não é? É sempre um prazer interagir e tentar deixar alguma coisa que seja útil, que seja boa para os mais novos em particular. Muito obrigado. Nós estamos ansiosos porque queremos beber da experiência do Dr. Nathaniel Ngomane, olhando para o seu percurso profissional e acadêmico. Acreditamos nós que teremos, no fim deste programa, muito aprendizado para lutarmos em busca dos nossos sonhos. Oxalá, oxalá. Grato, Dr. Ngomane. Aos nossos internautas, por favor, não se esqueçam de colocar lá like para quem estiver a nos acompanhar na nossa página do Facebook, que é GMTV Mose, e para os que estão a nos acompanhar lá no nosso canal do YouTube, também façam o mesmo, coloquem lá o like e partilhem para que muitas outras pessoas possam acompanhar as demais experiências que vamos agora acompanhar do nosso convidado, Nathaniel Ngomane. Professor, nós sabemos que tem um percurso muito formidável, pelo menos para nós os leitores que acompanhamos o seu dia a dia, e gostaríamos de saber, pouco se fala da sua infância, pouco se fala de quem é Nathaniel Ngomane desde a sua infância, como foi o seu percurso acadêmico na infância, desde a escola primária, tal, os momentos marcantes, o que mais lhe marcou pela positiva, negativa. Então, nós gostaríamos de começar mesmo pela trajetória a partir da sua infância. Quem era Nathaniel Ngomane na infância? Olha, isso é uma história longa, né? É uma história longa. Eu nasci numa povoação do interior da província de Inhambane, numa localidade, na verdade, a localidade de Pembe, que pertence ao distrito do Moinho, né? Na província de Inhambane. Portanto, eu nasci lá há quase 60 anos, né? Quase 60 anos. Meu pai também natural de lá, a minha mãe natural de Baúle. Baúle é uma localidade no distrito de Xidenguel, na província de Gaza. E pronto, casaram-se e a minha mãe mudou-se, portanto, para a casa do marido, como mandam as regras da região sul de Moçambique. E foi lá onde eu nasci, quinta barriga da minha mãe, digamos assim, quarto filho vivo, uma vez que a primeira praticamente nós não conhecemos, foi-se embora, então eu nasço lá e cresço como mulato. Eu costumo definir-me como mulato das origens. Por que mulato das origens? O meu avô paterno, Ngomane, ou melhor pronunciado, Ngomane, é descendente do Ngomane, ou da família Ngomane, dos Zulus, que trabalharam, foram de alguma forma o grande Ngomane, que foi o braço direito do Chaka Zulu, não é? Que organizava os encontros culturais de Chaka Zulu numa primeira fase e virou uma espécie de assessor ou de conselheiro de Chaka Zulu. Portanto, pela parte do meu pai, pela parte dos meus avós paternos, eu venho dessa linhagem dos descendentes dos Zulus. Com a guerra do Mfecane, uma parte significativa desses Ngomanes subiram da África do Sul para a região de Moçambique, fixaram-se no início na região de Namacha, mas depois foram-se distribuindo porque estavam a ser perseguidos, né? Estavam a ser perseguidos pelos ingleses em particular. E um Ngomane que estava a dirigir este grupo pensou assim, bom, não vamos fugir todos na mesma direção, porque se formos apanhados, seremos todos apanhados. Vamos dividir por aqui. De tal modo que a rainha do Chaka Zulu foi parar na ilha da Inhaca, com alguns objetos da família real.
Uma outra parte deste grupo dos Ngomanos foi parar na região da Manhissa. Ainda estão lá, nossos tios, na Manhissa. Há uma família Ngomano lá que nos pertence. E outro grupo continuou, avançou para a região de Gaza, Kangomani, quase na fronteira entre Gaza e Inhambane. E o outro grupo é o grupo que foi parar exatamente na região de Inhambane, na região do Moinho, de onde nasce, portanto, o meu avô. Pela parte da mãe, a minha avó materna, ela nasce na África do Sul, portanto, é uma sul-africana de nascença. Os primeiros filhos dessa minha avó, com o nosso avô, de quem eu herdei o nome, Nathaniel, nascem lá. A minha mãe, inclusive, também nasceu na África do Sul. Não me lembro agora se eram Sutos, se eram Zulus, não me lembro agora qual era a etnia. O meu avô materno, Machope, e na região dos Chopes, que conseguiu enfrentar e impedir que o Ngungunyana entrasse e tomasse as suas terras. A região de Xidenguela, a região de Baúl, e que tem uma região muito sagrada chamada Chirungone. Portanto, foi a união destas duas famílias, já por si diferentes, diversas, que eu apareço nascendo em Moinho, em Pemba, 61, 14 de junho de 1961, mas aí foi só esta primeira fase de bebê, de facto. Porque quando eu tenho 9 meses, os meus pais decidem migrar para Lourenço Marques. Migram para Lourenço Marques, fixam-se no bairro de Chamanculo, no subúrbio de Lourenço Marques, ainda hoje bairro de Chamanculo, e é lá onde eu cresço. Portanto, eu nasço num espaço, e nesse sentido também sou mulato, eu nasço num espaço e venho crescer no Chamanculo. É claro que este crescimento também vai ser um crescimento misturado, porque nós crescemos em Chamanculo, eu e os meus irmãos, crescemos em Chamanculo, estamos a estudar em Lourenço Marques, mas todas as férias de dezembro nós íamos para Xidenguel, para a casa da avó materna, e todas as férias de junho nós íamos para Pembe, para a casa do avô paterno. Então, nós crescemos a frequentar praticamente estes 3 lugares. É por isso que eu digo que sou mulato das origens. E a minha infância, portanto, é passada sobretudo na cidade de Lourenço Marques, na capital, onde eu cresço. Tenho como língua maternas, são 3 línguas maternas que eu tenho. A língua do meu pai, que é a língua da família, o Xitso, que nós falávamos normalmente dentro de casa. A língua da minha mãe, que é o Xichope, da parte, portanto, dos meus avós maternos, e a língua do espaço onde eu cresço, né? Bastava sair do quintal de casa no bairro de Chamanculo, eu falava ronga com os meus amiguinhos. Então, nós temos essas três línguas maternas. Eu aprendi a falar português entre os 4 e os 5 anos, portanto, nas vésperas da minha preparação para entrar na escola onde iria receber as lições em português. Portanto, só nessa altura é que eu aprendo a falar o português. 4, 5 anos depois entro na escola, e toda a infância é dada, portanto, acontece aqui nesta capital, morando no subúrbio de Lourenço Marques, estudando numa parte da cidade, a Escola João de Deus, que é hoje a Escola 24 de Julho, perto daquilo que é o restaurante Majetes, perto da região onde se situa a Assembleia da República. Dali eu fui para a Escola General Joaquim José Machado, portanto, termino a primária aí, escola primária aí. A escola secundária eu faço na Escola Secundária General Joaquim José Machado, que é hoje a sede da Universidade Pedagógica. Não me lembro como é que se chama aquela ruazinha que faz cruzamento com a 24 de Julho de um lado e com a Patrícia Lumumba do outro lado, na região do museu. Portanto, eu faço ali a 5ª e a 6ª classe. E entro logo a seguir na escola, no Liceu 5 de Outubro, na altura chamava-se Liceu 5 de Outubro, quando eu entro para a 7ª classe, aquilo que é hoje a Escola Secundária Josina Machel, e que antes foi o Liceu Salazar. Portanto, eu entro ali, Liceu 5 de Outubro, acho que 74, 75, já não me lembro bem, e faço ali uma parte da minha escola secundária. Em 1977 eu vou dar continuidade do meu lado de escola secundária em Cuba, na Ilha da Juventude. Portanto, não sei quantas horas de viagem. Nós fomos de barco, fomos de navio e fizemos a viagem em 30 dias cercados pelo barco. Foi uma das maiores experiências, digamos assim, da minha adolescência, viajar no navio. O navio tinha um pouco de tudo. Quer dizer, além de ter os quartinhos para dormir, tinha campos de jogos, campo de basquete, campos de ping-pong, tinha piscinas, tinha ginásio,
3 ou 4 restaurantes, nos salões de bairro, quer dizer, foi a primeira vez que eu vi o mundo citadino concentrado num barco. Esse barco chamava-se Rossiya. Foi um barco que antes foi usado, inclusive, por Hitler, mas depois foi capturado pelos russos, e os russos transformaram-se num dos primeiros grandes barcos de turismo da Rússia. A Rossiya tinha 110 metros de comprimento, imaginem, 110 metros de comprimento, portanto, mais ou menos a ala mais longa da pista de atletismo do Parque dos Contenedores, mais alguma coisa, 110 metros de comprimento, e uma altura equivalente a um prédio de 7 andares, 200, creio que eram 200 metros de largura, não me lembro bem da largura, mas o comprimento era esse, a altura era essa. Então foi assim uma coisa fantástica, viajar durante 30 dias nesse barco para ir a Cuba, e foi em Cuba onde nós concluímos a 7ª classe, concluímos a 8ª e concluímos a 9ª. Esta é a minha adolescência, portanto, estou a contar a minha história até os meus 17, 18 anos, 19 anos por aí. Nós saímos daqui em 77, o primeiro grupo de estudantes moçambicanos a ir para Cuba, saímos daqui em 77 e fomos para Cuba, onde demos continuidade à nossa formação. Foi um tempo da guerra, né? Da guerra, nós sofríamos aqui agressões da Rodésia do Sul, de Ian Smith, e da África do Sul, dos Boers, né? Recebemos a visita do presidente Samora, do presidente Fidel Castro, e o presidente Samora chamam-nos a atenção para a importância de olharmos para a pátria, que estava a ser agredida, etc, etc. No final desse ano, 77, depois da visita de Samora e Fidel, houve uma reunião geral na escola, houve uma reunião geral e voltou-se a falar um pouco da visita do presidente Samora, falou-se um pouco mais da questão da guerra em Moçambique, etc. E então disseram assim, olha, nós precisamos de voluntários para engrossar as fileiras das Forças Armadas. Quem são os voluntários para fazer parte das Forças Armadas e combater o inimigo que agride Moçambique? Nathaniel Ngomane foi o primeiro a dar um passo em frente num universo de militares estudantes, foi o primeiro a dar um passo em frente e levantar o braço. Eu sou voluntário. E o meu melhor amigo, que infelizmente já nos deixou, Mário Francisco da Silva, a gente chamava de Marito, foi o segundo a dar o passo em frente. E assim, em 78, nós saímos da escola secundária para a Academia Militar, onde nos formamos como oficiais das Forças Armadas de Moçambique, para, no regresso, fazermos parte do Teatro das Operações. E foi assim que eu fiz a parte da minha juventude. Portanto, 78, eu com 17 anos, entro para a Academia, 78, 79. Em 80 terminamos o nosso curso como oficiais das Forças Armadas, voltámos para Moçambique, né? Passados 3 anos, voltámos para Moçambique e fomos distribuídos por todo o país, né? O grupo dos cucos, como nós nos chamamos, o grupo dos cubanos. Fomos distribuídos por todo o país. Eu fui parar em Tete, conheço Tete como a palma da minha mão, conheço Tete como a palma da minha mão. E mais do que Tete, onde estava, portanto, a sede da minha unidade militar, mais do que Tete eu conheço melhor Manica. A província de Manica, alguns distritos como Sussundenga, por exemplo, eu conheço de olhos fechados, que foi a zona onde nós operamos como militares, onde comandamos tropas e combatemos contra os guerrilheiros da Renamo, na época, estamos a falar aí de 80 e alguns anos em frente, né? Eu operei na província de Manica, na província de Sofala também, e estando, portanto, sediado em Tete. Pouco depois, eu iria transferido, de certa forma, para a província de Inhambane, minha terra natal, digamos assim. Trabalhámos em Massinga, trabalhámos em Funalô, trabalhámos em Mabote, trabalhámos em Onguém. Enfim, essa é a parte, digamos assim, do meu percurso da infância, adolescência e juventude. A minha juventude foi assim. Já em 83, se não me falha a memória, assim, 83, devido a um problema de saúde, tive que sair de Inhambane, portanto de Massinga, e voltar para Lourenço Mar, para Maputo, né, para fazer tratamento, uma doença passageira, para fazer um tratamento um pouco longo, era gastrite, né? Tinha que fazer um tratamento um pouco longo. Acabei me fixando aqui, e já aqui entrei para o comissariado político, para a área de jornalismo, fiz parte, portanto, do grupo que
retoma a publicação da revista 25 de Setembro, a famosa, histórica revista das Forças Armadas, que foi inventada ainda durante a Guerra de Libertação. Houve uma interrupção, mas nós retomamos a publicação dessa revista, a revista 25 de Setembro, uma revista de 64 páginas. Inventamos, eu faço parte do grupo que inventou o Jornal Combate, que é um tabloide que foi inventado nessa época, creio que 80, 81, 82, por aí, primeiro jornal impresso tabloide. Nós fazíamos o jornal como jornalistas, fazíamos as matérias para a revista, depois adaptávamos o formato, o género para o jornal impresso, e inventamos também, faço parte do grupo que inventou o primeiro programa radiofónico produzido nessa época, Voz de Combate, que era um programa informativo, e o programa Alô Leões da Floresta, que era um programa recreativo. Portanto, faço parte da geração que criou e que inventou estas coisas, estando, portanto, nas Forças Armadas. E pronto, isso vai andar por algum tempo aí, né? Até mudar no meio. Pronto. É um pouco isso, um pouco do meu percurso mais antigo, né? Uau, uau. Na verdade, professor, se formos a ver, fez uma radiografia muito precisa daquilo que foi a sua infância até a sua adolescência. Pelo menos conseguimos vislumbrar um pouco como que foi a sua adolescência, num momento muito conturbado, tudo e tal. E professor, seria bom, tendo em conta que olhou para a sua infância e até a vida profissional, nesse caso até a área militar, mas quais foram os grandes desafios que lhe marcaram durante este percurso? Porque depois sabemos que, quer dizer, entra na universidade, faz o curso de linguística e avança até o doutoramento, tudo e tal, mas antes de chegarmos até lá, se calhar nos falasse um pouco sobre os momentos que mais lhe desafiaram durante este percurso todo. Queremos imaginar que não foi algo tão fácil assim. Não foi fácil, não foi fácil, quer dizer, ainda Cuba, por exemplo, eu fui a Cuba porque tinha uma grande curiosidade de conhecer um mundo diferente, né? Eu estava na 7ª classe na Jusina Machel, 5 de outubro na altura, e ouvi dizer que havia a possibilidade de alguns estudantes continuarem os seus estudos em Cuba, e que a condição era serem ou filhos de camponeses ou filhos de operários. Ora, meu pai era operário, trabalhava nos caminhos de ferro, já disse isso milhares de vezes, meu pai era estivador, portanto um carregador de cais, né, nos caminhos de ferro. A minha mãe também era operária, a minha mãe era costureira na fábrica de calçado UFA, uma fábrica que se localizava, acho que ainda se localiza, na região de Xamanculo. Portanto, essa parte dos progenitores estava fechada, os meus pais eram operários. Depois, eu soube que Cuba ficava nas Américas. Soube que Cuba ficava nas Américas. E como eu sempre fui um bom leitor desde pequenininho, tinha um certo fascínio pelas Américas, né? Os grandes heróis das revistas dos quadradinhos, a banda desenhada, eram todos lá da América, o Mandrax, por exemplo, Mandrake, enfim, e tantos outros, né? E havia um fascínio. A gente sempre ouvia falar de Nova York, a gente ouvia falar disto e daquilo outro, já ouvíamos falar do Armstrong. Quer dizer, as Américas para nós, na nossa adolescência, quer dizer assim, o vislumbramento total. Então eu queria conhecer as Américas. Para falar sério, eu não estava muito preocupado se continuava a estudar lá ou continuava a estudar. A minha paixão não era essa, a minha paixão era conhecer as Américas. Não é? Eu fui dizer ao meu pai, pai, existe a possibilidade de eu estudar em Cuba. Em Cuba? Onde é que fica isso? Fica lá nas Américas. E o meu pai perguntou, mas você quer ir para Cuba? Eu quero ir para Cuba. O que é preciso fazer? O senhor tem que ir lá para a escola assinar papel de autorização. Meu pai foi, assinou a autorização, nós fomos para Cuba. Fomos para Cuba. E foi interessante, não é? Foi interessante conhecer pela primeira vez um país diferente, pessoas diferentes na sua cultura, sobretudo na sua língua, aprender uma língua diferente. Mas, ao mesmo tempo, alimentar o nosso próprio espírito a partir de textos, que eu já era um bom leitor de alguma forma, a partir de textos que nos criavam maior entusiasmo para a leitura, música com a qual nos identificávamos, enfim, e toda uma série de coisas. Esse era o lado lindo, o lado vislumbrante, mas doía bastante a separação com a família, né? Em particular com a minha mãe, eu sentia muitas saudades da minha mãe. Eu lembro que uma vez um professor teve que sentar comigo e conversar porque eu chorava.
tinha 16 anos, eu chorava, então eu perguntava, mas o que é que se passa? Então, estou com saudades da minha mãe, eu quero voltar para a minha terra. Tanta saudade, eu experimentei pela primeira vez a dor da saudade. Dessa vez eu tinha 16 anos, estava em Cuba, a família toda estava aqui, e não tínhamos como hoje esses meios rápidos de comunicação. Hoje a gente tem WhatsApp, a gente tem telefone celular, a gente tem, enfim, milhares de formas de nos contar. Na altura não, na altura era só correio tradicional. E bom, na minha escola eram 600 alunos, só naquela escola. Nas duas escolas moçambicanas somávamos mais ou menos 1.200 alunos. Como criar condições para que 1.200 alunos escrevam cada um a sua carta? Você vai mandar 1.200 envelopes. Não havia essa possibilidade, não havia essa facilidade. Então, foi um grande desafio aprender a viver longe da família e a ganhar maturidade nisso, a ganhar uma certa independência. Isso talvez tenha facilitado a fase seguinte da minha vida, que foi o lado militar, quer dizer, já estava habituado a estar desligado da família, então já não era grande problema, né? Mas aí também houve grandes desafios, né? Houve grandes desafios, recebemos missões muito complexas, muito importantes, felizmente conseguimos cumprir essas missões. Eram desafios de vida ou morte, né? Onde nós vimos alguns colegas a caírem em batalhas. Então foi uma outra vivência. Eu era um garoto, né? Em 1980 eu tinha 19 anos. Né? Eu tinha 19 anos, comandei uma companhia, tinha 150 pessoas, a pessoa mais nova daqueles que eu comandava, a pessoa mais nova tinha 29, eu com 19 comandava, o mais novo tinha 29 e o mais velho tinha 59. Foi um desafio muito grande, tanto que o primeiro combate que eu tive, a primeira reação quando vi disparo do inimigo foi atirar-me ao chão como manda as regras. E os mais experientes, aquela companhia que eu comandei, eram todos eles antigos combatentes, tinham já feito combates durante a libertação, e eles foram se aproximando, rastejando e foram me orientando como é que eu deveria orientá-los. Nunca me esqueci disso, nunca me esqueci disso. Então são alguns desafios que a gente foi vencendo, né? Foi vencendo. Depois veio esta ideia de continuar a estudar, porque a minha formação lá era equivalente a nona classe. Era equivalente a nona classe, e eu queria estudar um pouco mais. Então veio essa fase do desafio de ir pedindo autorização ao Ministério da Defesa para continuar a estudar, porque eu continuava na Defesa. E por várias razões, quer dizer, essa autorização foi sendo postergada, né? Até, creio, 1989, portanto, são 80, minto, até 70 e... não me lembro bem, 85, 86, acho que 86 fui autorizado a estudar, continuei então na Manhanga, à noite, para fazer a 11ª, a fase terminal de secundária era a 11ª na época, e depois já atrasou um pouco, foi a minha entrada, a autorização para continuar os estudos universitários, cuja autorização só veio em 89. A autorização só veio em 89 ou 88. Lembro-me que eu entro, portanto, na faculdade em 1989, quando foi autorizado. Quer dizer, essa autorização para entrar na universidade, estando na defesa, foi também uma outra experiência, né? Foi uma outra experiência. Eu estava ligado, como já disse aqui, estava ligado à revista 25 de Setembro, das Forças Armadas, estava ligado ao jornal Combate, estava muito mais ligado à Voz de Combate, que era um programa radiofónico das Forças Armadas, e ao Leões da Floresta. E havia sempre, portanto, aquela coisa, bom, ele vai estudar e depois como é que isto vai andar? E eu tinha que me desdobrar nas duas coisas, tinha que continuar a cuidar da rádio, dispensaram da parte da imprensa escrita, tinha que continuar a cuidar do programa da rádio e começar a frequentar as aulas. Bom, e durante algum tempo aquilo também foi um grande desafio, né? Desde 89, 90, até 94, quando eu fecho a licenciatura, né? Fecho a licenciatura. E quando fecho a licenciatura, em 94, esse fecho da licenciatura coincide com o programa da ONU-MOS, portanto, pós-acordos de Roma, 92, né? O fim da guerra, coincide com o programa da ONU-MOS, onde se deixa aberto se você quer continuar ou quer sair das Forças Armadas. E eu pedi para sair das Forças Armadas e fui autorizado. No mesmo ano em que peço autorização, eu recebo autorização para sair das Forças Armadas, eu sou convidado para a Universidade Eduardo Mondlane para dar aulas. Eu costumo dizer com muita tranquilidade, com certo orgulho, eu nunca pedi emprego desde que eu nasci. Nunca pedi emprego. Estou quase com 60 anos. A minha primeira relação profissional foi voluntarismo para as Forças Armadas e fui oficial das Forças Armadas durante 16 anos. Foram 16 anos nas Forças Armadas, como voluntário.
O segundo emprego que eu tenho é como professor universitário. Eu não pedi, fui convidado. Portanto, eu não sei o que é submeter currículo para conseguir emprego. Eu não sei. E isso, pronto, isso é um ganho, isso é uma outra experiência de vida e bastante agradável que faz parte profundamente da minha história. Yeah. É. Certamente é uma experiência muito, quer dizer, é uma experiência ímpar, não é? Porque no mundo em que vivemos hoje, corremos momentos, CVs, daqui para lá, tal, mas como eu sempre tenho dito, cada caso é um caso. Então, muito obrigado, professor, por estar a nos partilhar essas experiências todas. Aos nossos internautas que estão nos a acompanhar, continuem sempre ligados, porque ainda há mais. Porque hoje estamos com o Dr. Nathaniel Ngomani a nos partilhar suas riquíssimas experiências de vida e acreditamos que vão ser boas e úteis para a vida de cada um que está nos a acompanhar aqui no programa Percursos desta quinta-feira. Bom, voltando ao nosso convidado. Nós estamos a ver que, desde que começamos essa conversa, o professor está muito ligado aos estudos, em tudo que vai aqui narrando, não falta falar ou tocar o aspecto da academia. Mas só uma curiosidade, quem era a sua referência a nível familiar para apostar? Minha mãe. Oh. Minha mãe. Minha mãe. Ok. Dona Maria, Rebeca, Nathaniel, Cigaba, Bahul. Minha mãe. Uau! Por quê? Por que minha mãe? Sim, sim. Porque a minha mãe foi professora, né? A segunda década dos anos 50, início de 60, quando eu nasci, ela era uma professora, professora primária, obviamente. E naquela época, ser-se professor era muito complicado, né? Sobretudo porque ela pertencia à Igreja Metodista e as chamadas igrejas protestantes tinham uma pequena fricção com o sistema colonial, né? Porque diziam os colonos e os seus sequazes que as igrejas protestantes estavam a provocar e a produzir um certo nacionalismo em Moçambique, né? Então havia uma certa vigilância, uma certa intolerância contra os professores protestantes. A minha mãe pertencia a esse grupo. O pai da minha mãe era pastor protestante da Metodista Unida, né, o velho Nathaniel, de quem ela herdou bastante. E por outro lado, o sogro da minha mãe, o pai do meu pai, era um evangelista também da mesma igreja protestante. E meu sogro foi quem bastante incentivou a minha mãe para que levasse muito a peito esta profissão de professora. E exatamente por causa disso, a minha mãe tinha uma pequena coleção de livros ou de livrinhos em casa. Livrinhos, portanto, que estavam virados exatamente para a área infanto-juvenil, porque ela iniciava as crianças da sua região, da região onde vivia, em Pembe, e outras regiões próximas, como Chicuco, por exemplo, iniciava-as na leitura, etc. Livrinhos, coleções infantos-juvenis, livrinhos de histórias, e tinha aqueles livrinhos próprios de ensinar a ler, ensinar a contar, etc. E como eu era muito novo na altura, né, sempre que houvesse oportunidade, ela me alinhava com ela para as suas tarefas. E mais do que isso, tenho assim uma memória um pouco vaga, quando a gente já assim se instala definitivamente em Lourenço Marques, e ela já não dava aulas, ela lia para mim alguns daqueles livrinhos. E o primeiro livrinho que ficou na minha cabeça, eu já venho repetindo isso há muitos anos, sempre que tenho oportunidade, um daqueles livrinhos chamava-se Pedro Nivangana Baena, ou seja, Pedro e seus amigos, ou Pedro e os seus amigos, ou Pedro e amigos. É um livrinho que eu nunca me esqueci, que pronto, a minha mãe leu bastante para mim, antes mesmo de eu aprender a ler, de aprender a escrever, ela leu bastante aquele livrinho. E esse livrinho marcou-me pelas aventuras desse personagem principal, Pedro, que era um adolescente também, que ia à escola com os amigos, e da escola tinha aventuras nas florestas, no mato, a caçar passarinhos, a caçar outro tipo de bichos, enfim, fazer ratoeiras para ratos do mato, que em Chipre se chama mabonhani, que são comestíveis, para coelhos,
ir para o rio para buscar água com barril, né, para abastecer a casa, varrer o quintal, enfim, sentar, fazer os trabalhos de casa. Então eu gostava muito dessas aventuras do Pedro e seus amigos. E aquilo fascinou-me, quer dizer, fez-me perceber que estes livrinhos têm histórias que matam muito a nossa curiosidade. Então eu comecei desde essa altura a andar atrás dessas historietas. Quando aprendi a ler e a escrever, eu próprio fui atrás de livrinhos que tivessem histórias, né? E os meus pais sabiam que eu gostava de ler livrinhos, meus primos, tios. Então sempre que fosse possível ter algum livrinho na mão, já me atirava algo aqui. E foi assim que eu cresci, correndo sempre atrás de livrinhos para ler, ouvindo histórias. Na escola primária já tivemos a oportunidade de conhecer o cinema. Era um cinema mudo, tudo bem, preto e branco, mas todos os sábados havia lá sessões de cinema. O que a gente fazia depois de ver o filme na escola? A gente chegava em casa à noitinha, a gente reunia com os amigos, com os vizinhos, com os familiares, e a gente recontava essas histórias. Portanto, foi desde cedo que se foi criando, digamos, esta paixão com o livro. Não é pois por acaso que, estando já em Cuba, eu vou descobrir grandes nomes, né? Eu vou ler bastante. Alguns autores que não são cubanos necessariamente, nem são americanos, são europeus. Honoré de Balzac, por exemplo, é um escritor francês, Victor Hugo, um escritor francês. Esses dois autores foram-nos apresentados por um professor nosso em Cuba, infelizmente também já nos deixou, José Pastor Duarte Silva, né? Ele que nos apresentou, nós que líamos, eu fazia a questão de nos puxar, olha, leia lá isto. Então, Honoré de Balzac, Victor Hugo e alguns outros europeus nós lemos através do Duarte Silva. Mas nós próprios fomos descobrindo os próprios autores cubanos. Alejo Carpentier descobri sozinho, né? Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Augusto Cabreira Infante. Então, quer dizer, é uma coisa que vem de há muito, né? Quando nós fomos para a academia, o grupo que foi para a academia militar, passou a receber um subsídio mensal, né? Éramos considerados trabalhadores de alguma forma, estávamos nas Forças Armadas, então no final de cada mês tínhamos um subsídio. Era interessante porque a grande maioria dos cadetes, né, depois do saláriozinho, quando iam para a cidade, fim de semana, porque a gente podia sair sexta-feira depois das 18 e tinha que voltar o mais tarde até antes da formatura das 5 horas da manhã de segunda-feira. Portanto, tínhamos sexta, sábado, domingo para passear à vontade. A grande maioria entretinha-se comprando máquinas fotográficas, boas máquinas fotográficas. Compravam rádios, compravam roupa, casaco, enfim, compravam essas coisas. E algumas outras. Eu e o meu falecido amigo Mário João da Silva, Mário João Francisco da Silva, nós gastávamos nosso dinheiro comprando livros. Gastávamos dinheiro comprando livros. É muita paixão. E pronto, a gente foi descobrindo aí escritores cubanos e de outros países. Fomos descobrindo bastante música cubana, sobretudo. E mantém-se a paixão por autores como Silvio Rodrigues, Pablo Milanés, Omar Portuondo e tantos outros, né? E alguns outros latino-americanos, que é o caso da Mercedes Sosa, considerada a mãe dos músicos latino-americanos. Então foi uma vivência cultural ao mesmo tempo. E que nós depois, damos continuidade quando voltámos, já adultos, continuamos a comprar livros, eu ainda hoje continuo a comprar livros, sempre que é possível, né? Eu continuo a comprar livros. Uau! Pouco por aí. Uau, que bom, professor Ingomano, por essas experiências que está a nos partilhar. Pelo menos já dá para a gente viajar um pouco pelo país de Cuba tal, e ver essa rica história de vida que teve lá. E voltando mesmo a essa questão, porque no começo da nossa conversa o professor Ngomani fez alusão do encontro que teve com o saudoso presidente Samora Machel, e é uma obra, não é, ter alguém que pelo menos viu de perto o primeiro presidente deste país. Quais são alguns momentos que lhe marcaram
quando se encontrou nessas vezes com o nosso primeiro presidente deste país, Samora Machel? Tem algumas recordações Olha, que hoje gostaria de partilhar para nós, esta geração atual? olha, para a grande maioria das pessoas, só ver Samora era um delírio, né? Era um delírio, porque tinha uma personalidade bastante forte, bastante marcante, bastante conhecida não só a nível nacional como internacionalmente, ideias muito claras, ideias revolucionárias no sentido mais profundo da palavra, quer dizer, ideias que pretendem modificar radicalmente uma determinada situação, um determinado sistema. E, sobretudo, era libertador, ele simbolizava, né? Os libertadores, depois aqueles que lutaram, aqueles que deram sangue, deram a vida para libertar este país da dominação colonial. Então a gente tinha uma admiração e um carinho muito grande pelo Samora. Tinha um estilo muito específico, muito particular dele, né? Seja o andar, seja nos comícios que ele orientava. E nós, como militares, tivemos algum privilégio, digamos assim, de ter um pouquinho mais perto em relação ao público, de uma maneira geral. Eu me lembro, por exemplo, além desse encontro que eu referi, quando ele foi a Cuba para visitar as escolas que acabavam de ser instaladas, quando nós voltamos, grupo dos militares, né? Grupo dos militares, que era um grupo relativamente mais pequeno em relação aos estudantes todos que estavam, estudantes moçambiques que estavam em Cuba. O grupo dos militares, quando voltou, nós estivemos numa unidade militar aqui em Maputo e demorámos um pouco, porquê? Porque Samora fazia questão de ir nos receber e ele foi lá, né? Fez como é que se diz, a revista de guarda, parece-me que é isso, ou passagem de guarda, passar fila por fila, já não me lembro muito bem dos termos, já estou fora do exército há alguns anos, passar e tal, né? E Samora era muito espontâneo, perguntava o nome, perguntava como é que estava, batia no ombro, sabe, dialogava, isso a nós dava-nos orgulho. Tivemos um segundo encontro mais ou menos dessa natureza em Nampula, né, com ele também, esse tipo de diálogo, portanto, de dirigente para com os seus militares, os seus oficiais, e haveria vários outros encontros, né, mas o encontro que mais me marcou, com Samora foi a viagem de Samora como chefe de Estado para Nicarágua, Granada e Cuba, né? Eu já não me lembro em que ano é que isso foi, 80 e alguma coisa, 82, 83, já não me lembro bem. Nicarágua, Granada e Cuba, e eu fui dentro da delegação presidencial como jornalista militar. E o nosso objetivo era estabelecer algum intercâmbio com jornalistas da área militar de Nicarágua, de Granada e de Cuba, que eram países irmãos. Então eu fui um grupo de jornalistas, havia jornalistas de mão cheia, não era eu o iniciante. Viajámos com jornalistas de mão cheia, como Mia Couto, por exemplo. Creio que Mia, na altura, representava a revista Tempo. Viajámos com Leonardo Simão, que representava o cinema. Viajámos com Valente Dimande e Jacinto Baibai. Valente Dimande está hoje na TVM como homem de som, era homem de som do Instituto Nacional de Cinema. Jacinto Baibai, que está hoje na RTP, que também estava lá. E alguns outros. Portanto, era um grupo, eu era o único, pronto, miudinho ali, armado em jornalista, que de jornalista não tinha nada, e estava a aprender. Mas foi um momento muito, muito especial para estar próximo de Samora, sobretudo em Nicarágua. Sobretudo em Nicarágua, quando fomos visitar o seu homólogo, fomos convidados para acompanhar o presidente, para ir visitar o Ortega, que era presidente na altura, né? Um dos irmãos Ortega era presidente, creio que era Daniel Ortega, e nós fomos lá para fazer companhia ao nosso chefe. Estava junto também João Kishissani, que na altura era ministro de Negócios Estrangeiros, e Samora, naquela sua espontaneidade, quando é convidado a falar, ele levanta-se e começa a cantar espontaneamente, Canimambo, Canimambo, e ele começa a chamar a sua gente, e nós fomos, né, um grupo pequeno, muito próximo a Samora, cantando com ele entoando, quer dizer, isso é uma experiência única, não é para qualquer um, é para alguns privilegiados. Eu fui privilegiado nesse sentido, né? Eu fui privilegiado nesse sentido. É uma obra,
E é uma segunda experiência muito interessante também com Samora. Na altura em que a situação da guerra com a Renan ficou um pouco complicada, era preciso formar, enfim, áreas de formação ou de reciclagem dos militares que estavam nas cidades e tal. E eu nessa altura estava na rádio, né, como disse, estava a fazer voz de combate, e Alulhões da Floresta, fazer 25 de setembro, etc. E Samora, que estava reunido com os militares da cidade, e eu estava lá, na região da Costa do Sol, ele ia perguntando o que é que fazia cada um. Tal. Quando chega a minha vez, tal, eu faço a voz de combate. E eu perguntei, o que é que você está a fazer aqui? Vai lá fazer rádio, sai daqui que eu não preciso de você. Ou seja, eu estava dispensado de ser enviado para uma zona de combate porque já estava a fazer um combate radiofónico, um combate ideológico, um combate de ideias. Né? E esse era o Samora, né? que a gente guarda com muito carinho. Que a gente guarda com muito carinho. A minha geração guarda com muito carinho essa figura, essa personalidade tão forte, libertadora, que nos fez sonhar e ainda nos faz sonhar de alguma forma com um mundo melhor. É um pouco por aí. Né? É sempre um prazer estar aqui com o Dr. Ngomani e acompanhar da forma como estava a explicar o Dr. Ngomani. Eu estava a ver o presidente Samora aqui tão perto, assim, a bater no ombro e tal. Essa inspiração toda não é de qualquer um. Está de parabéns, Dr. Ngomani, por essas recordações que vão servir. Opa, obrigado. Obrigado. E professor, quais foram as suas maiores conquistas, se for para mencionar em termos de ordem, de prioridade? Uma das grandes conquistas e depois as outras que foram se seguindo. Olha, é meio complicado, sabe? É meio complicado. Uma coisa que nós aqui ainda não tocamos. Sim. Uma das grandes conquistas que eu tenho é gostar de música. Uma das grandes conquistas que eu tenho é gostar de música, é ter aprendido a tocar guitarra aos 13 anos, né? Ter aprendido a tocar guitarra aos 13, ter composto algumas canções, ter aberto um espetáculo musical do José Cabral que ia dar ao Oliver Tambo, na época presidente do ANC. Esse espetáculo foi naquilo que é hoje o Sindicato Nacional dos Jornalistas, na altura era a ONJ, a Organização Nacional dos Jornalistas. Cheguei a gravar algumas músicas na Rádio Moçambique, com acompanhamento do Iana e de Fernando Azevedo, se não me falha a memória. Fiz parte de um grupo pequeno, Tom Canto se chamava, eu tocava, aí já não tocava guitarra, tocava flauta transversal e flauta doce. Foram momentos muito interessantes. Bom, ainda não falei aqui do Brasil, eu morei no Brasil de 1998 a 2006 e nesse período, acho que foi em 1999, eu aprendi a tocar saxofone, fiz as aulas teóricas completas de música, no que diz respeito ao saxofone. Saxofone não, minto. Sim, saxofone, não é trompete, saxofone. Fiz aulas completas de teoria de saxofone, aprendi a tocar, só não toquei mais porque não tinha um instrumento. E o instrumento na altura custava $1.200, eu não tinha. Queria comprar o sax maior, chamado sax tenor, e não tinha dinheiro para isso. Mas nessa mesma época eu pratiquei as músicas que devia tocar no sax, pratiquei no teclado da minha filha, ela foi mostrando como é que eram as correspondentes. Então esse lado para mim é um lado mágico, né? Eu hoje não toco, tenho a minha guitarra aqui, tenho um sax aqui, não toco, mas acho que sou um bom audiófilo. Eu escuto bastante música, eu leio bastante sobre música. Dá-me só um segundo. Eu tenho aqui algumas coisas que estão empoeiradas, não sei se dá para ver direito. Guia de Jazz, CD. Guia de Jazz.
o 70º aniversário do disco da música moçambicana? É o Miles Davis. Ok. É uma biblioteca. O alcance da canção, estudos sobre música popular. Um pouco mais, quer dizer, coisas como esta, né? Oh, estou a ver aí o jazz, do reggae ao rock. Estou a ver também Carlos Calado, o jazz como espetáculo. É uma obra, biblioteca inteira. Está aí também o mesmo autor, Carlos Calado, jazz ao vivo. Bom, isso é uma parte, digamos, dos livros que eu tenho sobre música. Tenho um pouco de música sobre música cubana, os cantores que eu referi aqui, Paulo Nanês, Silvio Rodrigues, um pouco de música argentina, enfim. E tenho bastante CDs. Não é muito, mas tenho uma boa coleção. Do Miles Davis, por exemplo, acho que tem mais de 100 CDs do Miles Davis, John Coltrane, Charles Mingus, alguns moçambicanos, como Chidiminguana, por exemplo, tem quase toda a coleção dos CDs de Chidiminguana, Jimmy Dudu, Stuart Skuma, Mingas, enfim, a Orquestra Marrabenta Moçambique, Elvira Viegas, sei lá, Hortêncio Anga, os discos que o Hortêncio publicou, tem alguns, e alguns até dos mais novos, Tem música árabe, tem música indiana, tem música chinesa, música japonesa, música... A música para mim é uma grande paixão, e sempre me acompanhou em todos os momentos que eu aqui referi, seja no exército, seja na academia, seja na infância. Eu sempre tive uma relação com a música. E só para falar um pouco como é que se chama isso? Das tecnologias de hoje, eu penso que vocês devem conhecer melhor que ninguém programas como o famoso Spotify, por exemplo. Spotify. Que é um programa que você coloca no celular e vai ouvindo música onde você estiver, seja de forma direta, seja de forma indireta. Portanto, tem aqui o Spotify no meu celular. E eu baixo aqui exatamente os músicos que eu gosto. Cano Baladri, sei lá, Frederic Chopin, enfim, Gregory Isaacs, para falar de reggae, enfim, e tantos outros, né? Então, eu tenho esta relação muito especial com a música, mas também tenho com o cinema. Okay. Tenho com o cinema. E antes de eu entrar para a Faculdade de Letras, eu dizia para mim mesmo, se eu tiver que fazer um curso superior, ou vou fazer cinema, ou vou fazer música e pintura, artes plásticas. Um desses 3 cursos é que eu queria ser. Eu queria ser músico de alguma forma, né? Sempre gostei de música. E se não desse para fazer música, eu faria cinema. Se não desse, faria artes plásticas. Infelizmente, à altura que eu entro para a faculdade, não existia nenhum desses cursos. E onde é que eu fui-me refugiar? Eu fui-me refugiar exatamente na outra arte que eu gostava, que era a literatura. Né? Era a literatura. Mas também não existia curso de literatura na época. Existia um curso de linguística que tinha uma pequena componente de literatura. Exato. E um amigo disse, olha, você faz linguística que tem lá uma componente de literatura. Então fiz fazer linguística com essa componente de literatura. Só no doutoramento é que eu fui pegar exatamente uma área de especialização que tem a ver com a literatura. Uau! Portanto, essas são alguns parênteses de áreas que eu não tinha referido e que têm muito a ver comigo. Gosto muito de cinema, muito. E fico feliz porque o cinema moçambicano, tem estado a dar passos muitíssimo importantes para diante, né? Seja através de um João Ribeiro, seja através de uma Isabel Noronha, seja através de um Licínio, que eu considero um cineasta moçambicano, seja através de outros, né? Pedro Pimenta, enfim, eu acho que o nosso cinema está... E, inclusive, a geração mais nova, né? Os que estão a aparecer, estão a seguir os passos desses outros na área do cinema. E é importante que o cinema cumpra o seu papel, tal como cumpriu no período da Revolução, né? Quando se faziam projeções de filmes no interior, que os carros do Instituto Nacional de Cinema iam para o interior, iam
projetar filmes para os camponeses. Que esta relação com a representação daquilo que nós somos ou daquilo que nós queremos ser é fundamental. E o cinema é um desses instrumentos também. Tenho uma relação muito boa, adoro o cinema. Pois. Já não gosto de televisão, não gosto de televisão. Com todo o respeito pelos passadores de televisão, não gosto de televisão. Sei lá, não gosto. Não gosto. Há um e outro programa que eu vejo no noticiário, por exemplo, alguma entrevista que me atraia. Aqueles programinhas baratos de televisão, sabe? Aquelas meninas vão dançar, aquelas entrevistas, que roupa que tem que pôr para cada sogra, que roupa que tem que pôr. Coisas mais importantes que se deviam ensinar à população. Como se prevenir da Covid, por exemplo, como se prevenir da HIV, como se prevenir da pressão alta, como se prevenir da diabetes. São programas que deviam a toda hora estar a girar ali pelos nossos níveis de pobreza. Mas isso não aparece, assim, os programinhas que não valem nada. Então eu dispenso a televisão. Prefiro mergulhar nos livros, no cinema e outras áreas. E professor, falando mesmo das conquistas, quer dizer, o professor hoje é doutorado em letras, pelo que eu constatei lá do perfil da Faculdade de Letras da UAM, mas também o professor já ocupou, já foi diretor da Escola de Comunicação e Artes. E não só, agora que estamos a falar, o professor é diretor do Fundo Bibliográfico. Então, são outras conquistas que se calhar estão no meio de tantas outras. São percursos que nos surpreendem, né? Que nos surpreendem, como disse no início, eu desde que nasci não sei o que é pedir emprego. Eu não sei o que é pedir emprego, nunca pedi emprego. Coincidentemente, quando eu fiz parte do grupo que realizou o primeiro simpósio internacional de cinema moçambicano na Faculdade de Letras, com alguns dos nomes que eu referi, sobretudo com Pedro Pimenta, que era um dos coordenadores. Eu coordenei, digamos, as mesas que ocorreram lá os 3 dias, a parte académica, digamos assim, foi-me entregue a mim, para coordenar as conferências, os debates, enfim, com gente de gabarito na plateia, né? Coincidiu que no final da realização daquele primeiro simpósio de cinema moçambicano, eu fui convidado para ser diretor da ECA. Eu nem esperava, estava muito longe da minha imaginação que pudessem me chamar como diretor. Mesmo porque os diversos preconceitos que povoam o nosso país estavam muito em alta, né? Quer dizer, ter cabelo deste tipo impedia que você entrasse em vários lugares. Enfim, andar sempre de jeans, andar sempre de sandália, andar sempre de camiseta, impedia você de andar em certos lugares. Então, para mim, foi de facto espantoso que me tivessem convidado para diretor da ECA. E na altura eu disse a algumas das pessoas que me convidaram, que me contactaram, que eu nunca sonhei ser diretor, nem quero ser diretor, eu quero ser professor, eu sonhei sempre professor. É claro que deram uma resposta que também me deitou para baixo, né? Nunca ninguém sonhou ser diretor, não há formação para diretor, tudo se aprende. Aí eu fiquei assim, bom. E como insistissem tanto, bom, se é para aprender, então eu vou aprender. Então eu aceitei e foi uma boa experiência. Uau! Foi uma boa experiência. Isso foi, portanto, em outubro de 2010. Eu tomei posse, creio, ou saiu a nomeação para diretor da ECA no dia 25 de outubro de 2010. E foi uma experiência boa interagir com os diversos atores da Escola de Comunicação e Artes, os atores, no sentido mais amplo, mais aberto do termo, pessoal da área da música, pessoal da área do teatro, pessoal da área do jornalismo, pessoal da área da ciência e da informação. Foi uma experiência muito boa. E sendo atravessados, portanto, por toda uma parceria que nós fomos criando, uma parceria nacional e internacional, passamos a interagir com várias outras escolas
dentro e fora do país, passamos a interagir com alguns países, destaque para a Finlândia, para a área do teatro e da música, para a Alemanha, para a área do teatro e da música, para o Brasil, para Portugal, na área de teatro, da música, África do Sul, na área do jornalismo em particular. Estamos a falar aqui de produção de jornal impresso, estamos a falar aqui da produção de jornal radiofónico. Fomos a primeira universidade da África do Sul, não me lembro agora do nome, mas a primeira universidade que a África do Sul teve, portanto é a universidade com que nós trabalhávamos na região de Port Elizabeth, é isso? Acho que é Port Elizabeth. E pronto, fomos criando parcerias várias com a WITS, criamos parcerias com os nossos amigos da Namíbia, enfim, e essas parcerias nos fizeram andar um pouco, criamos parcerias com universidades de Marrocos, né? E essas parcerias fizeram-nos andar um pouco, fez-nos aprender um pouco mais, inventámos um jornal impresso que infelizmente neste momento não está a ser publicado. Tínhamos um jornal impresso, transformamos esse jornal impresso inclusive no nosso BI de visita, né, que quem entrasse na ECA apanhava sempre um novo número esticado na parede, como jornal de parede. Reabilitamos a rádio universitária da ECA, embora tivesse um raio de expansão muito curto, mas estamos a trabalhar para expandir, acho que vai ser expandido dentro em breve. Enfim, e as nossas parcerias, inclusive com a USAID, né? A linha americana de apoio ao desenvolvimento, fez com que nós instalássemos um estúdio de rádio, fez com que nós instalássemos uma sala multimídia, portanto, uma sala de jornalismo, onde cada estudante tinha o seu computador, Macintosh à frente para aprender tudo que são programas e produzir programas, realizar programas, etc. Um estúdio de televisão. Nossa parceria com a Espanha trouxe para Moçambique pela primeira vez 3 câmaras acabadas de sair da fábrica, que a televisão de Moçambique, inclusive, foi perguntar, foi ver, disse, uau, vocês podiam nos emprestar uma e tal, quer dizer, e está lá, né? Está lá. Foi uma época muito boa, foi uma época muito rica de interação, de trabalho. Inventamos o Ecarte Jazz, um dos maiores programas de música produzida por uma escola universitária, né? Nós arrancamos esse Ecarte Jazz, não me falha a memória, no dia 11 de março, né, de 2011, primeiro programa, todas as sextas-feiras, das 18 às 20, né? Estudantes, professores faziam música. Dia 11 foi a primeira sexta-feira, não falhamos uma única sexta-feira durante todo o ano, e o último espetáculo foi no dia 23 de dezembro, para entrarmos de férias, e quem fechou esse último dia foi Amigas. E por ali passaram Jimmy Lutz, Stewart, William Aníbal, enfim, passaram, e foi uma experiência muito boa, muito rica, né? Conseguimos, inclusive, redigir e propor o curso de marketing, publicidade e marketing, que depois da nossa saída foi aprovado e hoje está a ser lecionado. Foi uma boa experiência, foi muito boa experiência. Não conseguimos construir uma escola de comunicação e artes como nós pretendíamos, com cabines de ensaio, né, herméticos na cave, com um estúdio de música para ensaio, um estúdio de música para gravação, um estúdio de teatro para ensaio. Não conseguimos construir uma escola nessa proposta, que estávamos a trabalhar com a Faculdade de Arquitetura da UEM, mas conseguimos que se construísse uma escola de comunicação e artes. Esta que existe, nós é que fizemos pressão para que ela acontecesse, e ela está aí. E isso dá-nos um grande afago. Não há nada que aconteça na atual Escola de Comunicação e Artes que nós não sejamos informados, que não sejamos convidados, um pouco em reconhecimento ao papel que tivemos para a demarcação deste terreno e para que efetivamente a escola fosse construída e saísse daquele outro edifício que ficava fora do campus universitário. Então foi ótimo, né? Foi ótimo. E o nosso conhecimento com essas áreas também se aprofundou, apesar de pertencermos às áreas das letras. Estabelecemos uma maior
interação e empatia com o pessoal da música, de quem eu adoro a minha relação com os músicos. Tenho uma grandíssima amizade com músicos. É só você pensar num músico e eu vou dizer, não, esse é fulano, toca isto, toca aquilo outro. Os locais onde eles fazem espetáculos, vários deles já nos convidaram para estar lá, para escrever um textinho sobre a sua música, sobre isto, sobre aquilo outro. Aprofundou-se essa relação com os atores de teatro, os fazedores de teatro, né? Com os jornalistas, enfim, com todas aquelas áreas que estão ali, houve uma maior proximidade, uma maior interação, uma maior produção. Foi uma experiência, para mim, excelente estar na ECA. Portanto, entrei lá em 2010 e saí em 2015, né? Quando fui designado para tomar conta do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa como presidente, que é uma outra experiência, né? A gente vive de experiência. Pois, é uma outra experiência. Muito obrigado. E, professor, nós já estamos mesmo a caminhar para a reta final e gostaríamos de saber quem é o Dr. Ngumani na família, né? Ser pai, já havia falado aqui da filha. Não, isso é fofoca, isso é fofoca. Vocês são fofoqueiros. Não, depois de uma longa radiografia do seu percurso profissional, uau, os nossos internautas também dizem, mas esse grande homem, então, na família, que tal? Olha, eu sou eternamente grato e apaixonado pelos meus avós. Não conheci meu avô materno, que ele foi embora muito cedo, antes da gente nascer, mas conhecemos muitíssimo bem a nossa avó materna, que também me contava histórias quando era pequenininho. Eu herdei o nome do marido dela, meu avô, Nathaniel. Então, quando era pequenininho, sempre era tratado como marido, né? E tinha o privilégio e a honra de dormir na cama da minha avó. E ela sempre contava histórias. Uma pessoa de muito carinho, de grande amor que a gente teve por ela. Muitas coisas, educação, postura, respeito, nós devemos a essa senhora. Também devemos aos nossos avós paternos que nós conhecemos, né? O senhor Ngumani e a sua esposa. Aprendemos muito com o nosso avô, aprendemos a lidar com a parte camponesa da vida. Nosso avô era camponês, ele tinha extensões de terra para cultivar. Aprendemos a identificar pela folha se o amendoim está bom para ser retirado ou não, se ele está podre, se está gasto, se a terra é boa para colocar batata, para colocar isto, para colocar aquilo outro. Ver a mandioca, ver se está boa ou não é, quer dizer, aprendemos isso com ele. A lidar um pouco sim com o gado, não tanto, mas lidar um pouco sim com o gado, desde gado bovino, gado caprino, enfim, suíno, a lidar com galinhas, a lidar com patos, com coelhos. Tentar minimamente diferenciar entre amendoim que vai para a panela para alimentação e amendoim que vai como semente, milho que vai para ali. Aprendemos um pouco isso com esses outros. Então nós somos grandes devedores. Os pratos tradicionais locais nós aprendemos a apreciá-los através deles. Eles é que nos mostraram os caminhos. Depois estão os nossos pais, evidentemente, né? Muito em particular, meu pai e minha mãe. Não há palavras que possam descrever o amor, o carinho, o reconhecimento daquelas pessoas que nos mostraram a escola. A escola é aqui, você vai por aqui. Meu pai era quase um analfabeto, só tinha a terceira classe rudimentar no tempo colonial. Minha mãe já era professora, mas meu pai exigia que a gente fizesse o trabalho de casa. Eu sempre perguntava, já fizeram o trabalho de casa? Ai de nós não fizéssemos. Deixei o cinto para cima da gente. Portanto, eles mostraram-nos esse caminho da escola, então nós somos muito gratos, né? Somos muito gratos a isso. E consolidaram e fortificaram a educação que nós recebemos, que eles também receberam dos nossos avós. Olha, se calhar por isso e pela parte da minha mulher também, eu estou casada há quase 36 anos com a mesma pessoa, nunca me separei, nem pensamos em me separar. 36 anos, uma vida. Não sei se você tem 36 anos. Não sei se você tem 36 anos. Eu ainda não tenho. E é uma obra, professor. Então, estou casado com essa pessoa que eu gosto muito, que respeito muito, há 36 anos. Uma pessoa também com formação, com um doutorado feito, mas pronto, esse lado não interessa assim tanto. Temos duas filhas.
ambas neste momento a terminar os seus doutoramentos, uma na área da antropologia e outra na área da fisioterapia. E a mais velha, já casada, né, que nos deu um neto, o primeiro neto da nossa vida, portanto eu já sou avô, minha mulher já é avó, e as nossas filhas cresceram cercadas de livros, vendo o pai num canto, a mãe no outro canto, a estudar, a ler, então elas fazem exatamente a mesma coisa. Né? Além de ser antropóloga, a minha filha mais velha também tem dado aulas, dá aulas na UPEM. A mais nova fez fisioterapia na licenciatura, na graduação, fez fisioterapia desportiva no mestrado, e em doutoramento está a fazer fisioterapia, não sei que raio, não lembro do nome, mas tem a ver com cardiopulmonar, portanto tem a ver com músculo cardíaco e a respiração, o pulmão, né? E dá aulas numa universidade brasileira em São Paulo, né? Dá 2 disciplinas, a graduação. Então, pronto, quer dizer, é uma satisfação, né? Esta coisa de passagem de testemunho, né? Passagem de testemunho e sentirmos satisfeitos, sentirmos realizados, sentirmos felizes com o caminho que as nossas crianças estão a tomar, seja o caminho profissional, seja o caminho como pessoas, como amigas, né? E como confidentes, inclusive, dos pais. Somos muito unidos, gostamos muito de sair juntos, gostamos muito de ver filmes juntos. Os últimos filmes que nós temos estado a ver, eu e a minha mulher, os últimos filmes, os últimos seriados, os últimos livros que eu andei a comprar, grande parte, mais de 50% somos sugeridos por elas. Pai, você já viu esse filme? Pai, você já viu o seriado? Essas últimas coisas todas famosas aí, La Casa de Papel e não sei o quê, desde Narcos, portanto, de Narcos para cá, as grandes séries, e nós sempre recebemos sugestões das nossas filhas, por Netflix, por cinema mesmo e tal. Estamos sempre atualizados por via dela. Então é uma alegria, né? É uma paixão, é uma satisfação, né? Satisfação plena. Cada um na sua área fazer as coisas também como deve ser para frente. E todos juntos a comungarmos mais ou menos também as mesmas ideias. Isso é ótimo, uma grande satisfação. E com o neto no meio, né? Que é a alegria maior. Né? Que é a alegria maior. Muito obrigado ao Dr. Ngomane por ter nos partilhado várias experiências, quer dizer, um percurso muito formidável, profissional, familiar e acadêmico, tudo por ali, enfim. E também estendemos nossos agradecimentos aos nossos internautas que nos acompanharam desde o primeiro minuto até a este momento em que nós marcamos o ponto final do percursos desta quinta-feira. Ao Dr. Ngomane, desejamos-lhe muitos sucessos na sua carreira, continue a ser esse professor de calibre, um professor nato, e que tudo lhe corra bem, Dr. Ngomane. Olha, eu agradeço imenso uma vez mais o vosso convite, a vossa conversa, que me fez lembrar muitas coisas que eu nunca passo por elas assim pela memória, e agradecer também, sobretudo, aos internautas, que são o grande objetivo dessas conversas. Eu espero que efetivamente tenham aprendido mais do que desaprendido comigo, né? Porque pronto, eu falo assim, direto, sem papas na língua, então espero não ter ofendido também ninguém. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Ngomane, passe muito bem e queremos acreditar que os nossos internautas gostaram desta conversa. Muito obrigado e sucessos, professor. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.